teve uma fala do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que parece que incomodou muito o pessoal do bolsonarismo. Ele disse que com Alckmin de vice, ele poderia dormir tranquilo, Mohamed, o Lula. Eu acho que o Lula... Ele não falou isso publicamente, ele falou em conversas. O Lula é jogador de pôquer. Isso a gente sabe. Quem o conhece sabe que ele é jogador de pôquer. Eu continuo mantendo tudo que eu penso do Lula e do PT. E continuo dizendo que tem muita gente boa no PT. Como tem um monte de gente que não presta nesse governo atual. Só que o Lula, ele joga um xadrez, ele joga pôquer, indo para cima de uma pessoa que está absolutamente indecisa e que está deixando todo um movimento, e talvez seja proposital, aí você começa a entender algumas cartadas do Alckmin. O Alckmin insiste em anunciar que vai deixar o PSDB, mas não formaliza a saída. Insiste que é candidato a governador ou pré-candidato a governador, mas não anuncia a candidatura. Não foi para a prévia do PSDB. Já anunciou que iria para o PSL, que agora virou esse União partido Brasil. Novo, União Brasil. Também conversa com o Kassab. O Alckmin mantém todo mundo em compasso de espera. Ele é um jogador também. E ao contrário do apelido que ele tinha de picolé de chuchu, ele não tem nada. O Alckmin está fazendo todo mundo esperar a decisão dele. É preciso ser muito inteligente para isso. Se o Lula consegue, porque o Lula já tentou avançar sobre o Márcio França para ser vice dele e trazer o PSB. O Lula tem feito passos de conversa com o PSB, inclusive em Pernambuco. Mas eu acho que essa jogada do Alckmin, e aí para quem diz, não, o PT e PSDB são adversários que jamais poderiam se juntar. Você não conhece a história dos dois partidos. Com certeza você não conhece a história dos dois partidos. Na reunião de fundação do PT, estavam dois próceres do PMDB na época, Fernando Henrique Cardoso e Alceu Colares, na reunião que fundou o PT. Por muito pouco, Fernando Henrique não foi para o PT na fundação e Alceu Colares, que depois iria para o PDT do Brizola. Fernando Henrique foi um dos fundadores do PSDB. 7 anos depois, né? Quando a gente fala de que eram inimigos, e eu, durante 8 anos, no Opinião, na TV Mar, falava que PT e PSDB eram dois irmãos gêmeos disputando para ver quem era mais bonito. São dois partidos que têm uma história muito parecida, que dá indignação com tudo aquilo que estava acontecendo na política, e que os dois acabaram fazendo quando chegaram ao poder. O PSDB com o Fernando Henrique e o PT com o Lula. Esse antagonismo dos dois, na verdade, era um choque de protagonismo. Eram os dois partidos que protagonizavam a disputa pelo poder. Não que eram antagônicos. Nunca foram. Porque eles nascem com a mesma ideia. E o PT nunca foi um partido comunista. O PT era um partido social-democrata, um pouco mais à esquerda que o PSDB. Então é preciso deixar bem claro que esse antagonismo ele foi criado pelas circunstâncias políticas. Não, e ainda mais pela busca do protagonismo. E o Lula foi muito inteligente ao colocar de forma... jogar no ar, para que isso depois repercutisse na imprensa, a suavidade que o Alckmin daria à candidatura do Lula. E abrindo, inclusive, porque vejam bem, a única pessoa capaz de fazer isso no PT é o Lula. Abrindo a possibilidade de que o Márcio saísse a governador em São Paulo, trazendo o PSB para esta campanha PSDB-PT. Olhem só onde o movimento do Lula pode chegar. E tirando o Haddad da jogada, ou colocando o Haddad como senador, por exemplo, e deixando o caminho aberto para o Márcio em São Paulo e para o PSB em alguns estados.
Olhem só como o Lula consegue, movendo uma peça, deixar todo o tabuleiro político em compasso de espera. E aí a gente se pergunta, imagina o que vai acontecer dentro do PSDB agora, quando existe um movimento muito grande no PSDB, para que o PSDB não tenha candidato e o Lula e o Alckmin não saia do partido. Então vocês vejam só como uma frase do Lula consegue mexer com tudo isso. Enquanto que uma frase do Bolsonaro derruba a bolsa, diminui o valor da sua previdência privada, porque quem tem previdência privada vai olhar seu saldo, você tem menos do que tinha no mês passado. Porque os fundos de previdência privada apostam na bolsa. E cada vez que esta besta que está na presidência fala alguma coisa, ele derruba a bolsa, ele aumenta dólar, aumenta euro. O Lula consegue, com uma frase, movimentar todo o cenário político. E antes que algum bolsonarista idiota escreva para cá, vamos deixar claro, meu filho, eu não estou mudando meu ponto de vista. Agora, tem uma coisa na sua cabeça. Bandido tem dos dois lados. Bandido, safado, este cara que está aí foi deputado federal usando nota fria de combustível. Então, tá bom, o Lula é ladrão, né? E o Bolsonaro é o quê? Ladrãozinho. Pelo menos o outro teve competência para ser no sentido de não ser pejorativo nem diminutivo.